like we saw in the sim, but all the other axes as well as closure and opening were all just as per. Excellent to hear. Thank you. That kind of gives you an indication of sort of how the design process works. You know, Bob and Doug have had lots of opportunities to test this out and sim it and give their feedback. And pretty cool to hear that their sim experience was very similar to what they saw actually on orbit. Just, I think you said 170 meters away from station right now? Yeah, we're just 176, and I imagine as a spacecraft designer, that's exactly what you want to hear. Bom dia, pessoal. Estamos começando aqui a nossa transmissão ao vivo do sinal da NASA, mostrando nesse momento a aproximação final entre a cápsula Crew Dragon e a Estação Espacial Internacional. Aí nós temos imagens captadas a partir agora da Estação Espacial Internacional, mostrando a cápsula Crew Dragon, que saiu ontem da Flórida, como vocês acompanharam aqui com a gente, sendo impulsionada pelo foguete Falcon 9. Essa imagem aí é a cápsula de frente. A gente está vendo aí o sinal que está sendo gerado a partir da Estação Espacial Internacional. Essa é uma viagem de 19 horas. Agora a cápsula está bem próxima da Estação Espacial Internacional. Aí uma imagem de dentro da cápsula, o ponto de vista dos astronautas Bob Behnken e Doug Hurley. E nesse momento a distância entre a cápsula Crew Dragon e a Estação Espacial Internacional é de poucos metros, cerca de 170 metros, talvez até um pouco menos nesse momento. A última informação eram 170 metros, então estamos bem próximos. E essa aproximação é bastante lenta. A velocidade com que a cápsula Crew Dragon se desloca nesse momento é uma velocidade bastante baixa, justamente porque é um momento em que a precisão é o fundamental. Aí dá para ter uma ideia, né? A gente tem a visão dos astronautas e uma imagem gerada pela Estação Espacial Internacional. O Doug Behnken está no banco à sua direita e o Doug Hurley no banco à sua esquerda. One final hold when they're just 20 meters away. That's going to be at waypoint 2. We're expecting it to be a brief hold while the teams all tag up and do a final go to move in for docking. Quando eles estiverem a 20 metros aproximadamente de distância da doca de acoplamento, nós chegamos ao ponto mais crítico dessa missão, porque a doca precisa estar perfeitamente alinhada, precisa haver um alinhamento perfeito entre a doca e a cápsula para que haja um processo de acoplamento sem maiores problemas. Interessante notar que esse é um processo realmente delicado, porque mesmo depois que haja o acoplamento, nós tivemos aí uma queda de sinal. Give you an idea of how quickly they're moving. They're going at about 0.3 of a meter per second right now. And so if you're having any trouble with that docking simulator online, remember to just slow things down a little bit and your chances will go up exponentially. Essa manobra vai levar, mesmo depois do acoplamento feito, se tudo der certo, os astronautas ainda terão que esperar cerca de 40 minutos para conseguir fazer efetivamente o desembarque na Estação Espacial Internacional. Aí dá para ter uma ideia, enquanto a gente não tem o restabelecimento das imagens de vídeo geradas a partir do espaço, essa animação mostra para a gente a ideia da trajetória da cápsula.
E aí nós temos a informação do comandante da missão dizendo que a estação espacial já está preparada para o acoplamento. Vamos torcer para que o sinal das imagens do espaço seja retomado, né? Nós temos aí essa animação que mostra, dá uma ideia. Aí temos o sinal de novo vindo da Estação Espacial Internacional. Aquela animação mostra um pouco, dá um pouco da ideia da trajetória que a cápsula Crew Dragon percorreu e vai percorrer, né, até se acoplar à Estação Espacial Internacional. O que acontece é que ao longo da noite, ao longo dessas 19 horas, quase 19 horas, a cápsula Crew Dragon esteve a uma órbita mais baixa do que a Estação Espacial Internacional e, portanto, a uma velocidade maior do que a da estação. Ela esteve, em alguns momentos, com uma velocidade até 10.000 quilômetros acima da velocidade com a qual a Estação Espacial Internacional se desloca no espaço. E isso para fazer com que você tivesse o máximo de aproveitamento tanto de combustível, né, da cápsula, quanto também você tivesse a possibilidade de que essa aproximação fosse o mais perfeita possível. Inclusive, isso é a explicação que há por trás da necessidade de você ter um lançamento tão preciso do ponto de vista do tempo, né? O que os técnicos chamam da janela, né? Essa janela, às vezes, pode ser de algumas horas, às vezes pode ser de um minuto. O lançamento tem que acontecer num momento preciso, justamente para que essa combinação entre o deslocamento da cápsula na atmosfera mais baixa, na órbita mais baixa, melhor dizendo, e a estação espacial que está mais distante da Terra, para que essa combinação seja o mais perfeita possível, para que o combustível seja o mais bem aproveitado possível e para que, claro, haja um alinhamento perfeito para que o processo de acoplamento entre a cápsula e a Estação Espacial Internacional também seja perfeito. É preciso haver um alinhamento muito preciso entre essas duas estruturas. Ao longo da noite, os astronautas fizeram alguns testes de manobras da cápsula Crew Dragon. Eles assumiram o controle manual da cápsula por algumas vezes, até para testar. Essa era uma das exigências da NASA nessa missão, que os astronautas pudessem fazer o teste dos controles manuais da Crew Dragon, justamente para saber como que seria o comportamento da cápsula caso tivéssemos alguma falha nos sistemas computadorizados, nos sistemas automatizados de navegação. E o depoimento dos astronautas foi que a cápsula se portou perfeitamente, eles não notaram diferença entre o que eles vinham experimentando nos simuladores e o que eles experimentaram agora na cápsula real no espaço. Of course, the avionics and the cabin, making sure that Bob and Doug are comfortable inside. Looks like we're getting a shadow cast. We are just 60 meters away, continuing. Agora nós estamos apenas 60 metros de distância entre a cápsula e a estação espacial. Dá para ver aí que até tem uma sombra, né, sendo feita pela própria estação espacial sobre a cápsula Crew Dragon nesse momento. Final go-ahead for the vehicle to autonomously fly in and dock with the International Space Station. Should be coming up on waypoint 2 arrival in just about 1 minute 45 seconds. Daqui 1 minuto e 45 segundos, portanto, a gente deve ter o sinal verde para que o sistema de navegação automatizado assuma o processo de acoplamento da cápsula com a Estação Espacial Internacional. You can see the forward hatch, it's got a window in it, you can see a couple of handles, and there's some features that look sort of bronze-ish. Those are the pedals that we were talking about earlier as part of the soft capture system. E eles estão explicando alguns dos componentes da cápsula. E o interessante notar é que esse sistema de acoplamento, de navegação automatizada que vai fazer o acoplamento final da cápsula com a estação espacial, ele é completamente autônomo. Teoricamente, o que vai acontecer daqui a cerca de 1 minuto e 15,
esse sistema vai assumir completamente o controle da cápsula e levar a cápsula até a doca espacial na Estação Espacial Internacional. Mas os astronautas têm autonomia para assumir o controle de navegação caso haja algum problema, evidentemente. Agora, menos de 30 metros separam a cápsula da estação. Os propulsores da cápsula Crew Dragon se chamam Draco. Eles foram acionados algumas vezes ao longo da madrugada, ao longo dessa noite de viagem, né? Justamente para ajustar, para alinhar a cápsula em relação à Estação Espacial Internacional. Na verdade, esses propulsores tiveram também que elevar a órbita da cápsula Crew Dragon, né? Porque logo no início da viagem, essa órbita, como a gente já falou aqui, era uma órbita mais baixa e ela teve que ser gradativamente sendo aumentada ao longo da noite para que nós tivéssemos o perfeito alinhamento entre as duas estruturas. As a reminder, ensure your visors are closed prior to Dragon's departure from the waypoint. And once Dragon is inside, the crew hands-off point, retreat, and breakout are not permitted. And for your awareness, we have sunset in a little less than 8.5 minutes. E as instruções, as informações sendo passadas para comunicação entre o pessoal de solo e os astronautas, as instruções sendo passadas, na verdade, mais um aviso, né, de que o processo está todo, por enquanto, sob controle. Nós temos aí o sinal verde para o acoplamento. É um ponto em que o sistema de controle da Terra avisa a tripulação, os astronautas, de que a partir daquele determinado momento eles não devem ter nenhuma atitude, nenhuma interferência no sistema de navegação. Aí a gente vê os avisos dos astronautas de dentro da cabine dizendo que eles abaixaram suas viseiras. Aí a aproximação final. Como vocês podem ver, é um deslocamento bem lento. Menos de 20 metros agora separam a cápsula da estação. Right before we get that final docking, it comes about 20 seconds prior, or just about 2 meters away from the station still, and that's just the crew not issuing any abort commands. At that point, it would be too late, and so any abort. E aí ele está explicando que quando tivermos a 20 segundos do acoplamento, não tem mais como voltar atrás no processo, mesmo que os astronautas percebessem algum problema, nesse momento não daria mais para voltar atrás nesse processo de acoplamento. E aí ele explicando que os thrusters, né, os propulsores, fazendo pequenas correções, dá para ver aqueles pequenos jatos de ar, quer dizer, de ar não, né, mas enfim, aqueles pequenos jatos que são sinal dos propulsores sendo ativados, que são necessários para esse ajuste fino, super preciso, para que nós tenhamos uma acoplagem perfeita.
can see much more clearly there the hinge mechanism for the nose cone. Those four black circles are the forward bulkhead Dracos, not to be used at this time. And then, of course, the Esses pedals 4 pontos of the soft capture system. pretos, na verdade, são propulsores também, mas que não vão ser usados nesse momento, né? Evidentemente. Esses que a gente vê aí na frente, Dragon on the big loop, we're inside 10 meters. We can 10 metros. docking target, but we do see the outline. We copy and concur, 10 meters. 10 metros, confirmação de 10 metros. O deslocamento agora é de 10 centímetros por segundo, quer dizer, é bem lento, é um movimento bastante lento de aproximação. So that is what the autonomous docking system is using to line up with sort of a cross-hatch, cross-target on the E lembrando, é o que o comentarista da NASA está explicando, que esse é um sistema de acoplamento completamente autônomo e que a gente percebe aqueles jatos que aparecem nas laterais são ajustes super finos, super milimétricos sendo feitos pelo sistema autônomo de acoplamento e de navegação da cápsula nesse momento, que é quem está no comando. Os astronautas nesse momento, na verdade, não podem interferir em nada nesse processo. É um processo completamente autônomo, completamente automatizado de navegação e de acoplamento. Yeah, you can actually see the centerline camera pretty clearly there, sort of with the contrast of the sun right now. 3 meters to go. 3 metros apenas agora. 2 meters. 2 metros. We are inside the hands-off point, the chop. the crew Agora hands-off point. chegamos àquele 1 ponto em que os meter astronautas não podem mais reverter o processo, mesmo que queiram. Soft capture complete. Dragon is O que eles chamam de soft, capture confirmed. Stand by for retraction and docking. o que os técnicos chamam de soft capture, que é o primeiro contato entre a estação espacial e a cápsula já foi Just heard it, completado. soft capture, we have docking, that coming at 7:16 a.m. Pacific time, with the station and Dragon flying 262 statute miles right over the border between northern China and Mongolia. Agora, nesse momento, essa estrutura está mais ou menos sobre a China e a Mongólia. Motion that the soft capture system is damping out. Once that motion is clear, then the soft capture system will be retracted, and Dragon will go for hard capture. E agora o próximo passo é que nós tenhamos esse sistema chamado de soft capture sendo retraído, né, um tipo de amortecedor ali que vai ser retraído para que haja a docagem, o acoplamento definitivo. Dragon and the International Space Station were flying 262 statute miles right over the border between northern China and Mongolia. Ele está repetindo a informação de que quando aconteceu o toque, a estrutura estava aproximadamente sobre a China e a Mongólia. Yeah, we take it on board. Yeah, and so the next step here is once the soft capture ring is retracted, there are 12 latches that we refer to as hard capture latches. Está explicando que uma vez que o sistema de soft capture seja retraído, nós temos 12 escotilhas que precisam ser conectadas, encaixadas umas nas outras, que é o que eles chamam do hard capture. É realmente o acoplamento final entre as duas estruturas. Then we'll get confirmation of hard capture, and the crew, of course, aboard have this information on their displays, so they'll also see indication of hard capture complete. E aí ele está explicando que, evidentemente, os astronautas a bordo da cápsula têm a confirmação de quando essa estrutura de hard capture, de acoplamento final, estiver completada.
returning to where he last docked almost 9 years ago on the very last space shuttle mission, now commanding the very first commercial E aí spacecraft tem to deliver uma astronauts to the International Space Station. curiosidade, né? Porque o Doug It's gotta be cool for them. Hurley esteve a bordo da última missão Best friends, dos ônibus espaciais, our favorite dads a última in space, missão as we que call them. atracou aí junto à Estação Espacial Internacional. Doug Hurley estava a bordo desse último voo do ônibus espacial e agora ele volta, né, nessa primeira missão com a participação da iniciativa privada. It looks like we have another quick handover. We'll get that video back shortly. We're about Temos aí 75% complete problema already. do sinal sendo gerado desde o espaço. Tivemos uma queda desse sinal e aí temos aí o mapa That com a retraction trajetória. is completed. We'll keep an eye out for the 12 ready to hook indicators. Once those are ready, those 12 hooks Agora a will expectativa é begin to saber engage, se and that'll securely esses attach 12, Dragon to essas the 12 International Space escotilhas, Station. elas precisam ser encaixadas perfeitamente. E o próximo passo é o que os técnicos chamam de hard capture. Has deployed correctly and is fully retracted. And then once the soft capture system is fully retracted, that'll set up the vehicle to put in the hard capture pins. There's 12 of those around the docking ring. Ele está explicando justamente isso, que uma vez que o sistema retrátil, que é chamado de soft capture, for retraído, né, esse sistema for retraído, o que eles chamam de hard capture vai ser acionado, que consiste basicamente de 12 escotilhas ou um tipo de pino que precisa ser encaixado entre as duas estruturas, entre a cápsula e a Estação Espacial Internacional. Ring retraction complete. Docking sequence is holding for MCS reconfiguration. All right, so we see those ready to hook indicators are E aí lighting up tem a green. informação de We que should be just o about to sistema, step into o soft capture, o primeiro sistema de acoplamento está retraído, foi retraído e que agora eles vão começar o processo de hard capture, o processo final de acoplamento. Wow, right now those two vehicles are flying together. They are attached They to each are. other. It's been just É uma under pena 19 que hours ainda não since temos we de lifted volta o off. sinal We're desde o about espaço, né? 18 Temos aí hours, essa 58 minutes and 42 essa seconds. representação So we gráfica do que está promised about a acontecendo 19-hour porque o ride sinal to de the vídeo foi station, and we interrompido. made it just a few minutes before that. They were able to dock a few minutes ahead of schedule. We were tracking them to still take about another 10 minutes, but able to step through all of their burns about 16 minutes ahead of schedule. Ele está explicando que, na verdade, o atracamento aconteceu um pouco antes do esperado, né? Foi um pouco mais cedo do que o previsto originalmente. Over on the east coast of the United States, and they were 262 statute miles flying together over the northern border of China and Mongolia. So, really exciting. We're just waiting for this docking complete to be Continuamos esperando que o processo de acoplamento se complete. Vamos torcer para voltarem, né, as imagens do espaço, porque perdemos o sinal há alguns segundos. That will get mated, and that'll allow Dragon to flow data and power into the station systems, and then it'll be over to the crew. E os astronautas. MCS is configured. We're proceeding with Hook Dragon. All right, and they did a quick, so the motion control system onboard station now back under those control moment gyros, so handed over from the Russian thrusters, and Dragon now given the go to drive those hooks. We have to do that changeover of attitude control before we drive those hooks, as the Russian thrusters a little bit more dynamic in their control of attitude, and if you had a thruster firing while you were Ele está explicando esse processo final de atracamento, que eles receberam um sinal verde para fazer o processo final de atracamento, ainda que nós não tenhamos essas imagens nesse momento, e que precisa haver ali um equilíbrio fino entre os thrusters, os propulsores. Agora eles informam que a estrutura da Estação Espacial Internacional está nas proximidades do Japão, né? Está próximo ao Japão. E que nesse momento
to see soft capture happen just as we were crossing over the terminator line. Justamente por isso que nós temos aí a imagem escura, né? Porque nós não temos a luz do sol nesse lado do planeta nesse momento. Japanese experiment module looking back in towards the very front part of Node 2 where Dragon is currently docked. We are in an orbital nighttime, that's why everything is so dark. But you're looking at Dragon, it is apesar de não parecer, né? Quer dizer, essa imagem aí, nós voltamos até a imagem direto do espaço, mas ela está escura justamente porque eles estão passando pelo lado da Terra, sobre o lado da Terra que está escondido do Sol nesse momento, né? Eles estão mais ou menos nas proximidades sobre o Japão, e aí não temos a luz do Sol, né? Os astronautas norte-americanos Bob Behnken e Doug Hurley vão se juntar aos 3 outros astronautas que já estão a bordo da Estação Espacial Internacional. E não há uma previsão fechada nesse momento de quanto tempo esses 2 astronautas vão ficar a bordo da Estação Espacial Internacional, mas eles podem ficar por lá até 120 dias, até 4 meses, mas esse não é um prazo que esteja fechado. Eles já conseguiram fazer o encaixe de 6 daqueles pinos, das escotilhas, dos pinos que precisam ser encaixados entre a cápsula e a Estação Espacial Internacional. Portanto, 6 já foram encaixados, faltam mais 6 para termos o processo finalizado. E essa é uma missão, temos aí imagens de dentro da cápsula Crew Dragon, e aí é a visão, o ponto de vista dos astronautas. To move into the International Space Station, they'll get the go-ahead to doff or get out of their suits, and then they'll have some activities on the Dragon side to prepare for the hatch opening. Chris Cassidy will mainly be working on the station side to pressurize the vestibule, so as Shiv has talked about, ele está explicando que um dos astronautas que está a bordo da estação espacial, Chris Cassidy, que é um outro norte-americano, vai ser o responsável por cuidar da pressurização perfeita entre as 2 estruturas, entre a Estação Espacial Internacional e a cápsula Crew Dragon, no momento em que os astronautas que aí estão na cápsula forem desembarcar. Essa pressurização, evidentemente, precisa ser muito cuidadosa, né, para que haja um desembarque seguro dos 2 astronautas que estão aí a bordo da cápsula Crew Dragon. E aí tem toda uma preocupação também com a temperatura. E eles agora anunciam, o controle da missão anuncia que o hard capture foi completado. Now that hard capture is complete, so that's confirmation of those 12 latches to create that airtight seal. Now that's complete, the umbilicals from the station side will Ou seja, até agora o processo foi perfeito, com essa etapa vencida que eles chamam de hard capture completo, né? Agora o processo de acoplamento entre as 2 estruturas está praticamente finalizado. Esse é o ponto de vista aí dos astronautas. E tem umas curiosidades, quer dizer, tem várias curiosidades envolvendo essa missão que foi batizada de Demo 2, ou Demo 2, né, em inglês. Uma das curiosidades tem a ver justamente com os trajes dos astronautas, né? Os trajes dos astronautas foram desenhados por uma pessoa que, na verdade, não tem nada a ver com a NASA, não tem nada a ver com
com corrida espacial. Na verdade, tem a ver com Hollywood. Ele foi contratado pela SpaceX para fazer o modelo dos trajes espaciais ser mais chamativo, mais fashion. E, na verdade, conseguiu, né? Isso foi uma das coisas que chamou a atenção. Os trajes, segundo o Elon Musk, ele queria que os trajes fossem um tipo de smoking espacial. Então, o que eles fizeram foi desenhar primeiro os trajes, seguindo aí uma orientação mais de moda do que propriamente de aerodinâmica ou de requisitos técnicos, para depois, aí sim, esse modelo ser adaptado e atender, evidentemente, os requisitos técnicos. About 40% of the way so far, going pretty quickly. Should just take a couple more seconds until we're all the way connected, and then we should. Agora, só mais alguns segundos devemos ter, portanto, o sistema, o processo de acoplamento já concluído, finalmente concluído. Standing by. Dragon SpaceX docking sequence is complete. Aí vem o anúncio de que a sequência de acoplamento está, portanto, completa. Ou seja, a missão foi mais que bem sucedida nesse momento. Nesse momento, men and women of SpaceX at Hawthorne, McGregor, and at Kennedy Space Center. Their incredible efforts over the last several years to make this possible cannot go overstated. E aí, I would like to thank Kathy Leaders and her team of the Commercial Crew Program of NASA. An outstanding job by everyone. Last, I'd like to thank the men and women of the National Aeronautics and Space Agency. This is an incredible time to be at NASA. 3 new vehicles to be flown, continuing mission in low Earth orbit, and then to the moon and Mars. We thank you again and congratulate you. E aí temos a fala de um dos astronautas a bordo, cumprimentando o pessoal da NASA especialmente, e também o pessoal da SpaceX, dizendo, lembrando que essa Expedition 63 is honored to welcome Dragon and the Commercial Crew Program to welcome aboard the International Space Station. Bob and Doug, glad to have you as part of the crew. Well done. Bravo. Um dos astronautas cumprimentando a equipe, evidentemente, lembrando que essa é uma história de 9 anos, um esforço de 9 anos da NASA, e nesse momento também da iniciativa privada, nesse momento da SpaceX. After your spectacular rendezvous and docking of the first Crew Dragon vehicle. For the first time since the retirement of the Space Shuttle, you have completed a historic ride to the ISS and have opened up a new chapter in human space exploration. On behalf of the flight control teams here in Houston and in Hawthorne, California, and to our SpaceX colleagues, bravo on a magnificent moment in spaceflight history and on the start of a new journey that has changed the face of space travel in this new era of space transportation. Bob and Doug, good luck, and we look forward to working with you on board. E aí a fala do diretor da missão, cumprimentando os astronautas e novamente lembrando, né, essa história de que é o primeiro encontro entre uma espaçonave norte-americana e a Estação Espacial Internacional em 9 anos. This new era of human spaceflight. On behalf of the SpaceX and NASA partnership, congratulations on a phenomenal accomplishment and welcome to the International Space Station. Aí a mensagem de boas-vindas à Estação Espacial Internacional, sempre todos eles lembrando, né, que é um feito extraordinário, 9 anos depois do encerramento do programa espacial dos ônibus espaciais. And Dragon SpaceX, with that, ground
will be enabling hardline power and comm connection shortly. You are go to doff your suits per procedure 4.012. We will be configuring your video to go external shortly, and we have one request for Bob's suit doffing when you're ready to copy. We copy all. Go ahead for Bob's suit. E o aviso de que During your approach suit leak check, we noticed Bob's suit pass with a lower PSID than his previous vehicle and O&C checks. We still had plenty of margin to support you in a depress, but in order to rule out potential hardware issues, when Bob is doffing, after he opens his structural zipper, check all 3 bladder zipper heads to see if any are partially closed. It is possible that if the head is backed off slightly, that the white tooth is partially visible or a small gap can be seen between the end of the zipper head and the gasket end. Please report observations. E aí ela passou as instruções dizendo que o sinal de vídeo do interior da cabine da Crew Dragon seria cortado, porque nesse momento os astronautas vão começar a tirar os seus trajes espaciais, justamente para poder entrar na Estação Espacial Internacional, né? Eles vão tirar essa roupa, vão trocar de roupa para poder entrar na Estação Espacial Internacional. Dragon has completed its docking sequence. There's a number of checks. That was an absolutely historic moment. E aí o comentarista da NASA dizendo, claro, esse é um momento histórico, foi uma operação mais do que bem sucedida, foi realizada até mais rapidamente do que inicialmente previsto. Gotta turn the cameras off first before we can get them out of their suits. Absolutely. E aí, enfim, eles desligaram as câmeras para que os astronautas pudessem fazer a sua troca de roupa e pudessem então fazer o desembarque na Estação Espacial Internacional. Bom, pessoal, esse foi mais um momento histórico, né, que a gente pôde testemunhar aqui junto com vocês desde ontem, a gente acompanhando esse momento realmente marcante na história da exploração espacial. É um momento que abre uma nova janela nessa história, um novo capítulo, é o que está todo mundo dizendo, né? Porque depois que a NASA teve que aposentar os seus ônibus espaciais, ela ficou ali um período apostando num projeto chamado Constellation, que acabou sendo arquivado, acabou sendo aposentado, e aí a alternativa foi investir na iniciativa privada. Foram feitas algumas consultas, foram feitos alguns programas, justamente tentando atrair a iniciativa privada para assumir algumas funções e principalmente diminuir os custos das operações espaciais. E aí isso que a gente assistiu entre ontem e hoje é o ponto culminante dessa estratégia que começou lá em 2014, quando a NASA anunciou esse programa de investimento e de atração de parceiros da iniciativa privada, a princípio em missões não tripuladas, apenas de transporte de carga, mas desde ontem um novo capítulo com missões tripuladas sendo gerenciadas por uma empresa privada, nesse caso a SpaceX, né, com dinheiro, claro, público da NASA, a NASA que custeou todo esse processo, mas com a gerência e com a tecnologia desenvolvida por uma empresa privada, no caso a SpaceX. É bom a gente lembrar também que outras empresas também fazem parte desse programa, como a Blue Origin, do nosso querido Jeff Bezos, da Amazon, e a expectativa é que a gente veja nos próximos anos aí uma aceleração da exploração espacial. Tem o projeto Artemis, que pretende levar astronautas à Lua novamente e mais tarde a Marte, e isso tudo vai acontecer muito provavelmente com a participação da iniciativa privada, evidentemente, já que esse modelo se mostrou mais que vitorioso a partir dessas experiências de ontem e o acoplamento mais que bem sucedido hoje. Como vocês sabem, vocês acompanham toda essa história no Olhar Digital. A gente publicou inúmeros conteúdos ao longo dessa semana e desse final de semana, contando todos os detalhes dessa missão, todos os detalhes técnicos envolvendo o Falcon 9, a Crew Dragon, enfim, todas as curiosidades concernentes a esse fato histórico. E hoje, só para o último recado, é uma data muito importante também para a internet brasileira.
Hoje a gente comemora 25 anos do CGI.br. Para quem não sabe, o CGI é o órgão que organiza a internet no Brasil, é o responsável pela administração dos domínios.br, e a gente preparou uma reportagem super bacana, uma entrevista super especial com Demi Getchko, que é um dos pioneiros da internet no Brasil e um dos responsáveis pelo CGI.br, um material imperdível para quem se conecta e gosta de tecnologia e de internet, é imperdível. Está disponível no olhardigital.com.br, além de todos esses conteúdos relativos à Estação Espacial Internacional, à Crew Dragon e essa missão que a gente teve o privilégio de testemunhar. Um ótimo domingo a todos, aproveitem os conteúdos que estão lá à espera de todos vocês no Olhar Digital e continuamos conectados. SpaceX Dragon on Dragon to ground. Cabin, mic check, And I hear you loud and clear on Dragon to ground. How me? loud and clear. Excellent.